Olá, crianças! E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de histórias. Isso mesmo, eu só preciso ouvir. Vamos lá então? Acho que estou ouvindo. Isso, tia Dedéia, conta uma história. E a história surge. Era uma vez um menino chamado Joca. Isso, Joca. E ele tinha um papagaio. Joca era muito comportado, mas o seu papagaio era o contrário. Ele era muito levado. Um certo dia, Joca saiu a passear com seu papagaio. Era uma manhã bonita, ensolarada, e o papagaio, que se chamava Joaquim, saiu voando entre as árvores. Lá no quintal de Joca tinham muitas árvores, árvores floridas, árvores de frutas, e Joaquim gostava de ficar, pulava de uma em uma árvore. E assim eles passavam os dias. Joca, sempre que precisava desabafar, sabe quando você está com um problema que você quer contar para alguém? Ele contava para o seu papagaio. Ele era muito amigo dele. Bom, mas um certo dia aconteceu uma situação diferente. Joca viu ao longe alguém chegando em sua casa. Quando ele olhou, ele viu que era sua tia Mariinha. Ela morava longe, numa outra cidade, e tinha chegado para visitá-los. E ele ficou tão feliz, saiu correndo ao encontro dela. Ela o abraçou e falou: "Ai, quanta saudade, meu amigo, meu querido sobrinho." E ele disse: "Tem novidades, tia?" E ela falou: "Tenho. Espere que eu vou contar para todos juntos na hora do almoço." E assim entraram em casa. Crianças, Joaquim, o papagaio, que não era nada sossegado e comportado, voou para entrar também dentro de casa e queria ouvir a conversa. Ele era muito levado. Chegando lá, na hora do almoço, estava todo mundo feliz. E a tia Marinha começou a contar um caso. Ela falou assim: "Sabe o que aconteceu semana passada? O Zezinho esteve lá em casa e ele contou sobre as vaquinhas que tiveram bezerro, que elas estão amamentando seus bezerrinhos, que ela deu muito leite." Joaquim ouviu aquilo e sabe o que ele fez? Aquele papel de papagaio começou a repetir e ficava assim: "Tio Zezinho teve lá em casa. Tio Zezinho teve lá em casa, contou sobre as vaquinhas que tiveram bezerrinho." Todo mundo parou, olhou para ele, como que se dissesse assim: "Fica quieto, papagaio." E ele continuava: "Tio Zezinho teve lá em casa. Ele contou que as vaquinhas tiveram bezerro, que eles têm muito leitinho." Crianças, mas o pessoal da mesa ficou tão bravo porque acharam ele assim, um papagaio desaforado, levado, e falaram com Joca: "Joca, se você não der jeito nesse papagaio, nós iremos dar." Joca ficou tão triste porque ele amava o seu papagaio e ele não queria que fizessem nada com ele. E Joca falou: "Pode deixar, vou conversar com ele." E eles disseram: "Se você não der jeito, ele irá parar, sabe onde?" Joca olhou assustado: "Numa gaiola." Joca ficou muito triste, porque Joca sabe que os pássaros têm que viver livres e não numa gaiola. Passou-se então aquele dia. No dia seguinte de manhãzinha, Joca então saiu para o quintal e lá vai Joaquim atrás dele e repetia aquela bobagem que tinha ouvido. Ficava falando: "Tio Zezinho chegou lá em casa.
casa, contou que a sua vaquinha teve bezerrinho. E ela então tem muito leitinho. Ah! Joca chegou a ficar bravo com ele e falou: para com isso! Olha só, eu vou te falar uma coisa. Se você não mudar, eles irão te prender numa gaiola. E sabe o que Joaquim fez? Ficava fazendo assim, ó. Nem estava preocupado. E Joca tão triste com aquilo e falava: para com isso, meu amigo, você vai ser preso. E ele teimava e continuava: ah, chegou a hora do almoço. Então lá vai eles novamente. Joca chegou e o pessoal perguntou: já conversou com o papagaio? Já contou para ele que será preso numa gaiola? E Joca falou: sim, já conversei. Mas não adiantou. E eles disseram: só tem mais uma chance. Se ele chegar aqui falando aquilo, será preso numa gaiola. Joaquim, depois daquela conversa que Joca teve com ele saiu voando. E ele ficou então pensando numa forma de se desculpar para que eles pudessem então não colocá-lo numa gaiola. E quando estava todo mundo almoçando, lá vem ele, Joaquim, voando. E Joca pensou: ai, será que ele vai fazer bobagens? Joaquim então entrou voando, pousou em cima da geladeira. Todos olharam para ele e ficaram pensando e esperando mais uma bobagem que fosse falar. E ele então começou falando assim: era uma vez o tio Zezinho. Ele chegou bem de mansinho e na casa da tia Marinha ele contou que a sua vaquinha teve muitos bezerrinhos e que eles gostavam de mamar. Crianças, ele cantou aquilo de uma forma tão engraçada que as pessoas então não se contiveram, começaram a rir. E então, com isso, eles acabaram desculpando Joaquim. Viram então que ele era um papagaio bem engraçado. E desculparam Joaquim, e então ele não foi parar na sua gaiola. Então, assim termina a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curte aí. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até a próxima história. Mas para isso, temos que falar, né? Tia Dedéia, conta uma história.